Muito bom dia, meus queridos alunos do nono ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. E aí, pessoal, todo mundo preparado para a gente iniciar mais uma manhã bastante produtiva, cheia de muita aprendizagem, cheia de muito aproveitamento para que a gente consiga, é claro, revisar um pouquinho do que a gente viu na nossa aula passada, tá bom, gente? Falar um pouquinho mais sobre orações condicionais. A gente vai revisar, eu trouxe um texto bem legal para a gente dar uma revisada quanto a esse tema e aí iniciar o segundo condicional. A gente falou bastante sobre as orações condicionais, fizemos uma introdução bem bacana, uma apresentação bem legal e agora vamos que vamos para a gente poder praticar e aí em seguida mostrar um pouquinho mais sobre o segundo condicional. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, pelo IPTV, em todas as nossas plataformas, sejam todos muito bem-vindos. Elza Pinto, seja muito bem-vinda, muito bom dia, é um prazer poder compartilhar a minha sala de aula com todos vocês. Pessoal que nos assiste depois, em um outro horário que não seja o horário do nosso encontro, também esse encontro é de vocês. É claro, né, que aqui ao vivo é mais legal, a gente pode interagir, pode fazer perguntas e tudo mais, mas vocês também são contemplados nos nossos encontros. Vamos que vamos, galerinha. Let's go! Olha só, hoje, dia 5 de outubro, mês 10, hein? Esse mêsão muito bacana. Vamos que vamos, eu sou o professor Adriano. Você já me conhece, nossa aula de inglês está começando e a gente vai falar hoje das orações condicionais. A gente já vem tratando de orações condicionais há algum tempo, né, gente? Já vem falando sobre elas. Então, vai continuar tratando de orações condicionais, tipo 1 e tipo 2. O primeiro e o segundo condicionais. Hoje a gente revisa o primeiro e fala um pouco sobre o segundo. Muito bom dia, Rian Gabriel, seja bem-vindo. Nosso encontro está começando. Olha só, vamos falar então do nosso roteirinho. O que a gente vai fazer no encontro de hoje? Dá uma olhada. No encontro de hoje, o nosso conteúdo, nosso objeto de conhecimento, vocês já estão sabendo, né? Orações condicionais. Professor, por que a gente chama de orações condicionais? Dá uma lembrada aí pra gente. Gente, oração condicional é condicional porque ela tem a expressãozinha if. Então, são duas frases conectadas pelo if, que é o nosso se. Beleza, galera? Esse se é que vai dar a ideia de condição. E é importante que você perceba isso, porque uma oração vão ser sempre duas, né? Uma oração vai ser a situação, a condição daquilo acontecer. E a segunda delas vai ser o resultado. Então, se a condição for alcançada, um resultado vai acontecer, uma consequência daquilo vai acontecer. Então é isso, são duas orações das quais uma depende da outra. Uma vai ser a condição e a outra vai ser o nosso resultado, a nossa consequência. Beleza? O nosso objetivo, então, vai ser de explorar as orações condicionais nas suas diversas situações comunicativas e construir sentidos a partir de condições e resultados, como eu já mostrei para vocês, né? Condições e resultados. E se a gente pensa da teoria à prática, hoje a gente vai fazer muita leitura, muita interpretação de textos. Para casa vai ficar a questãozinha 3 lá no slide 25. Se a gente conseguir chegar lá, tudo bem. Se não, a gente deixa realmente para casa e inicia a partir daí no encontro que vem. Não tem problema. Vamos que vamos, né? Pessoal, a habilidade da BNCC que vai nortear o nosso encontro é a habilidade de número 15. É a habilidade de empregar de modo inteligível as formas verbais que trazem orações condicionais, tipo 1 e tipo 2, né, galerinha? As orações primeiro condicional e segundo condicional. Professor, esse assunto em inglês, como é que a gente chama ele? Esse aqui é o if clauses, beleza, gente? Esse aqui é o nome do conteúdo em inglês, if clauses. Clauses são orações, if, já falei para vocês, é a partícula se que vai conectar duas frases. Dessa forma, nós temos aí as if clauses, as orações
condicionais. Beleza, gente? Show de bola! Vamos que vamos então. Dá uma olhadinha aqui mais de perto. Ó. Take a closer look. A gente vai só relembrar que as orações condicionais, elas são utilizadas para especular. Você vai fazer aí uma previsão do que pode acontecer. E aí, a depender do número, se é primeiro, se é segundo, se é terceiro condicional, vai ser a ideia de o que poderia acontecer, o que pode acontecer e o que nós desejaríamos que acontecesse. Então, cada uma dessas possibilidades, você percebe que a possibilidade ela vai ficando mais distante. A consequência ela vai ficando mais difícil de acontecer, chegando até ao imaginário, algo que é impossível de acontecer. Não tem como você voltar no tempo. Mas aí nós temos orações condicionais que expressam arrependimento, é o terceiro condicional. Tá bom? Mas, enfim, em inglês, a maioria das frases que fazem uso desse condicional, esse if, são chamadas de orações condicionais. Em todos os casos, as frases, então, são compostas por duas frases. Uma oração inicial, que vai trazer o if, essa oração primeira é a que a gente chama de oração condicional, e a segunda delas vai ser a nossa oração principal, beleza, gente? A oração principal vai ser, então, o resultado daquela condição inicial, se ela for cumprida, se a condição for alcançada de alguma maneira. Em muitas orações condicionais negativas, olha só, se você se utiliza da negativa, aí você vai usar a expressãozinha unless, beleza, gente? Ao invés de if, você usa o unless, já que o if é o se e o unless é a menos que ou se não. Beleza, gente? E aí é claro que é só uma introdução para a gente ver alguns exemplos. Dá uma olhadinha aqui, ó. If the weather is nice, we will go for a walk. Você percebe a divisão das duas frases? Ó, tem uma vírgula certinho aqui, ó. A vírgula é quem está dizendo, ó, uma frase para um lado, outra frase para o outro. Simples assim. Perceba que eu destaquei em vermelho nossos verbos. Primeiramente, um verbo to be, e esse verbo to be se encontra no presente. E em seguida, eu tenho o futuro, utilizando aqui, ó, will. Esse will, você deve lembrar, é marca de futuro, que a gente convenciona em chamar de futuro simples. Tá ok? Mas aí é um verbo modal, no final das contas. Professor, mas por que você está mostrando para a gente aí a ideia de tempos verbais? Separou os verbos e está mostrando para a gente o tempo verbal em cada frase. Justamente para isso. Porque o primeiro condicional, ele é formado assim, ó. Essa é a sequência, essa é a fórmula. If, presente simples, futuro simples. Prontinho, está resolvido. Se o tempo ajudar, nós iremos fazer uma caminhada. Olha a segunda frase. If it rains, se chover, I will take an umbrella. Eu vou buscar um guarda-chuva. Se vai chover, tem jeito, tem que pegar um guarda-chuva. Então, professor, realmente deu para perceber que é uma if clause, é uma condicional, e o condicional vai sempre vir no presente simples. E a segunda frase é a minha oração principal, tá aqui, ó, no futuro, porque é a consequência que vai acontecer, que irá acontecer. Então, olha só, o primeiro condicional, o first conditional, ele se refere ao presente e ao futuro. E ele expressa uma condição possível. Isso aqui, gente, tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. A ideia é, vai acontecer. É claro, tem uma possibilidade que não aconteça? Tem, mas a possibilidade de acontecer é muito alta. Então, você encontra um resultado provável no futuro. Beleza, gente? A probable result in the future. Show de bola? Só para a gente revisar que agora a gente vai para a nossa prática. Vamos que vamos. Olha só, galerinha. Esse aqui é um texto bem legal. Olha só. Dá uma olhadinha rapidão aqui nesse texto. Perceba quanto de informação legal tem aqui logo de cara. Você já percebe
que esse texto foi retirado dessa fonte aqui, ó, BBC. Então você já sabe que é um site de notícias bastante comprometido com a verdade, né, gente? É algo bem que a gente pode criticar e dizer, realmente aqui é confiável. Vamos falar então, olha só, sobre news. Deixa eu trocar aqui meu pincel, fica mais fácil para vocês verem. News são notícias, galerinha. Olha só, então é um site de notícias. Perceba que dentre as abas que você encontra aqui, ó, as possibilidades de conteúdo, acima você tem Home, tá, a página inicial, News, notícias, esportes e por aí vai, ó. Tem outras muitas aí, não é nosso foco. Logo abaixo, em vermelho, você encontra, mais uma vez, a página inicial, coronavírus, clima, vídeo e por aí vai. Professor, e qual é o tema do nosso texto? Qual é a aba do nosso site de notícias que foi escolhida? Dá uma olhadinha. Tá aqui, ó. Health. Olha só. Health. Anota aí que é importante. Health, saúde, galera. Saúde. Então é importante. Sim, que você perceba. Professor, aí do lado desse health apareceu coronavírus. Olha aí, ó. Será que a gente vai falar sobre coronavírus? Será que é esse o conteúdo do nosso texto? Cuidado. O que está selecionado é saúde, é health. Coronavírus não está selecionado. Não está. Vamos ver se o texto fala sobre isso ou não. Olha só. Professor, o texto já tem como título. Ah, então aqui é o título do texto. Vamos pensar um pouquinho o que é um título de um texto? Gente, o título do texto é o nome. É o nome do texto. Todo mundo tem nome? Como é seu nome? Todo mundo tem um nome. O nome de um texto é o seu título. Pessoal, observa que aqui, então, eu tenho um exemplo de headline. O que é uma headline? É a manchete. É a manchete da notícia. É aquela informação que chama mais a sua atenção. É a manchete. Observa só. Professor, e aqui será que vai falar de coronavírus? Gente, olha o tamanhão da primeira palavra, malária. Malária, vaccine. Então tá falando aí sobre vacinação da malária. Ah, pessoal. Então, esse é o foco. Nada a ver com coronavírus não, viu? Cuidado. Ainda se fala muito sobre coronavírus? Com certeza. Mas, muito cuidado, porque se aparecer algum texto em questões, em provas e tudo mais, que não contemple o coronavírus, por vezes a gente vai ficar tendencioso a pensar que vai fazer alguma ligação com o coronavírus, vai falar de alguma maneira sobre o coronavírus. Então aqui, ó, o nosso foco não é o Covid, nosso foco é a malária, olha só. E aí, gente, aparecem aspas. Você consegue perceber que as aspas, ó, essas aspas marcam a fala de alguém, tanto que tem, olha aí, 2 pontos. A pessoa está fazendo uma pausa para dizer, agora começa uma coisa nova. Aí aparecem as aspas. Let's save lives. Let's work together. Cuidado aqui com essa expressão let's, ó. Esse let's, galerinha, marca um convite. Tudo bem? Então esse let's é um convite. E esse convite ele é feito de maneira informal, tá bom? Então se eu te chamo para dançar, let's dance. Te chamo para tomar um sorvete, let's have some ice cream. Esse let's ele vai marcar a ideia de convite. É o vamos, é o bora. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos dar uma volta, vamos. É o nosso let's, beleza? Isso aí no caso aqui o convite é um convite para quê? Olha só, let's save lives. Vamos salvar vidas. Ah, professor, então tá falando aí de vacina, ó. Vamos salvar vidas, vamos nos vacinar contra a malária. Show de bola. E aí, em seguida, ó, ele faz uma vírgula e em seguida continua. Let's work together. Vamos trabalhar juntos. Então, professor, aí, na verdade, é um apelo. Olha só, é um apelo para que as pessoas trabalhem juntos. Vamos salvar vidas juntos, vamos nos vacinar juntos. Esse trabalho colaborativo vai ser muito importante, sim. Professor, mas até então, eu consegui perceber um montão de informação. É um site de notícias, é um site bastante conhecido, está falando sobre saúde, mais especificamente sobre a malária, está fazendo um convite aí para a gente, olha, vamos salvar vidas, vamos
trabalhar juntos e tudo mais. Mas em que contexto é esse? Será que dá para a gente identificar, gente? Pela informação que a gente tem aqui. Dá para você me dizer assim, olha, é uma informação que se refere ao Brasil, ou aos Estados Unidos, ou à Europa de alguma maneira, talvez à Ásia, não sei, não sei. Aqui, nesse primeiro olhar, nessa primeira análise, a gente não tem essa informação, né, galera? Não tem essa informação. Mas esse texto ele foi dividido em duas partes. Ó, essa primeira, que é a nossa manchete, chama a sua atenção, venha ler o texto, e aí em seguida eu tenho a minha segunda parte do texto. Para essa segunda parte, você consegue perceber aqui, ó, a foto do garoto, olha só. Esse aqui é um rapaz que vai estar falando aí um pouquinho sobre como é que tá a vida dele nessa situação. E o nome dele é esse aqui, ó. Trinomujoni Charles Keith Eswa. E ele fala direto de Uganda, pessoal. Então ele é ugandense. Ou seja, o contexto que a gente estava falando é o contexto África, tá bom, gente? Malária no contexto africano. Beleza, galera? Professor, deu para perceber que o nome desse rapaz, olha só, é um tanto misturado. Misturado? Como assim, professor? Você consegue perceber uma salada cultural aqui só pelo nome do rapaz, olha só. No início, você consegue perceber um nome de origem certamente tribal, de origem africana. Em seguida, dois nomes de origem inglesa, olha aí, ó, tem o Charles e o Keith, origem inglesa, certamente. E em seguida, mais uma vez, um nome de origem tribal, de origem africana. Olha só, então quer dizer, professor, que isso é comum em alguns países da África bastante, gente, bastante. Porque a colonização chegou, olha só, implementou forçosamente, é claro, impostamente, a sua língua, mas ainda se tem muita tradição sobre aquilo que se falava antes, sobre a língua originária. Então tá aí, olha só. É como se fosse, gente, se a gente puder fazer uma comparação, claro, com suas devidas ressalvas, como o nosso povo brasileiro, né, gente? A gente também tem nomes misturados, a gente tem nome que também serve à colonização portuguesa, mas também nós temos alguns nomes que são bastante nossos, bastante peculiares, indígenas, de origem africana e por aí vai, tá bom? Mas, fora isso, nós temos aqui então 3 parágrafos, curtinho o texto, olha só, 3 parágrafos, e aí para a leitura desse texto, vocês têm 2 minutos. Galerinha, para ler esse texto, eu gostaria que vocês observassem se tem palavra-chave, se tem palavra que vocês conhecem. Tela para vocês. Boa leitura, gente.
E aí, gente, como é que foi a leitura de vocês? Foi fácil? Foi difícil? Mais ou menos? Como é que foi? Encontraram as palavras-chave? Encontraram as palavras cognatas? Lembra que as palavras cognatas são aquelas que parecem. Na hora que você olha para ela em inglês, você já identifica. Olha só, essa palavra, ela parece muito com a palavra em português. Às vezes é idênticazinha. Tipo malária, ó, só faltou o acento. Só faltou o acento. Então, gente, é praticamente igual. Então é tranquilo. Vamos dar uma olhadinha no nosso texto? Vamos analisar juntos, ó. O que é que esse rapaz está nos falando? Qual é a fala dele? Ele já começa ó, com um texto bastante pessoal. Ó. I've, sou eu. Ah, então eu estive doente. Marca aí, sick. Doente. Professor, mas eu não entendia que sick seria doente. Mas percebe, ó, ele está falando de malária. Se ele está falando de malária, o que foi que ele sentiu? Doença. Não tem jeito, ele se sentiu doente. Muitas vezes, olha aí, ó. In my childhood and my youth. Na minha infância e aí na minha adolescência, na minha juventude. It's really uncomfortable. Olha aí, ó. É desconfortável. E aí, olha só, ele vai falando o que é que acontece. Vomiting, o rapaz estava vomitando, teve náuseas, olha aí, ó. E dizziness. Professor, o que é esse dizziness? Anota aí. Dizziness, tontura, beleza, gente? Tontura. I lost weight. Olha aí outro sintoma que ele sentiu, ó. Ele perdeu peso, lost weight. Beleza. So, olha só então. Esse primeiro parágrafo, o que foi que ele fez? Ele fez a introdução do texto. Em seguida, depois da introdução, ele veio com so. Olha aí, ó. Esse so, galerinha, é o então, pessoal. Pessoal, esse então vai marcar uma consequência de alguma coisa. Qual é a consequência de tudo aquilo que ele falou antes? Olha só, teve todos esses problemas, teve todas essas dificuldades. Então, aí ele entra com a condicional. Olha aí, ó. Se houver vacina contra a malária, I would tell, eu diria para todos os pais africanos, cuidado, parents, são parentes não, parents são os pais, tá bom, gente? Eu sei que parece parentes, eu sei, são os pais. Todos os pais africanos, olha qual é a mensagem que ele passa para essas pessoas. As long as you can access the vaccines, você tendo acesso à vacina para suas crianças, please do, por gentileza, por favor, faça, aplique a vacina. That's more what we need right now than hesitancy. Olha aí, ó. Isso é muito mais necessário nesse momento do que hesitancy. Professor, parece com uma palavra em português. Parece com hesitância. Pessoa que hesita em alguma coisa. Você entende o verbo hesitar, gente? Professor, eu estava até fazendo uma coisa, mas aí eu fiquei hesitante. Eu fiquei assim sem saber se eu deveria fazer isso ou não. Me veio assim uma incerteza, não sabe? Será que é esse mesmo o melhor caminho? Então é isso que ele está dizendo, ó. O momento não é de hesitação, o momento não é de você ficar meio balançado. Será se eu tomo a vacina? Será se não? O momento é de aparecer a vacina, tem acesso, tome logo. Essa é a mensagem que ele está passando para as pessoas lá na África que estão sofrendo com malária. Tá bem, gente? Não é perceber a importância da vacina como realmente tratamento, como realmente uma coisa que funciona, que vai dar certo. Então essa é a mensagem que ele dá no desenvolvimento do nosso texto, que é essa segunda parte. Por fim, olha só, a gente vai lá para a nossa conclusão. Professor, qual é a conclusão desse texto? Ele começa a conclusão com aquela fala que você encontrou lá na nossa headline, lá na nossa manchete. Let's save lives. Vamos salvar vidas. Let's work together. Vamos trabalhar juntos. Let's come together, vamos vencer juntos, vamos chegar juntos. E aí, olha só, ele já finaliza, como a gente tinha previsto, falando sobre a Covid. Olha só, Covid has taught us. A Covid nos ensinou, olha aí, ó, o taught. Verbo ensinar, tá conjugadinho aí no particípio passado. Taught. A Covid nos ensinou bastante.
how to be one. Como a gente deve ser um só, como nos unir. Então, olha só, é pegar realmente essa experiência que nós tivemos com a Covid, com a necessidade de vacina, com esse trabalho colaborativo, para que a partir daí a gente seja realmente um só e possa vencer também a malária, né, gente? Professor, mas aqui no Brasil a gente não tem tantos casos assim de malária e tudo mais. Talvez não na nossa região, né, gente? Mas para o norte do Brasil, a gente sabe que o Brasil é um país continental, um país enorme. Mas ao norte do Brasil, a gente encontra, sim, gente, muitos casos de malária. E aí, se a gente tiver acesso à vacina, tiver acesso a qualquer tratamento que seja eficiente, que segundo a mensagem do nosso querido ugandense, a ideia realmente é você tomar, você juntos vencermos mais uma doença que é a malária. Beleza, gente? Analisado o texto, alguma dúvida, alguma pergunta, coloquem aí no chat. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, estou sempre à disposição para responder. Estamos aqui para isso. A aprendizagem é isso, é colaboração. Professor, não entendi essa parte. Repete aqui, fala novamente. Estamos aqui para isso. Tenho certeza que eu, da mesma forma, todos os professores aqui do canal, faremos isso sem sombra de dúvida. Tiraremos suas dúvidas, iremos ajudar da melhor maneira possível. Mas vamos que vamos. Qual é a nossa questão de número 1? Olha só. Qual é o tema central desse texto? Gente, questão sobre texto costuma vir essa aqui de praxe, né? Tema central. Qual é o assunto principal do seu texto? Letra A diz que é a vacinação contra a Covid-19. Letra B fala das dificuldades da saúde pública no planeta. Letra C fala do enfrentamento à malária no continente africano. E a letra D fala dos sintomas e prevenções de doenças. E aí, gente, o que é que vocês marcam numa questão dessa? Aqui é facinha, né, gente? A gente precisa ficar muito pensativo a respeito. Letra A diz de vacinação contra a Covid. Galera, Covid só foi mencionado no final. Não é o nosso tema. A letra A está eliminada. Letra B de bola fala das dificuldades de saúde pública no planeta. O professor falou de saúde pública? Não falou de saúde pública, não. A gente não sabe se o sistema de Uganda, por exemplo, onde o rapaz está falando, se ele é um sistema público ou se é um sistema privado, em sua grande maioria. E muito menos no planeta inteiro, né, gente? No planeta, não. O foco lá foi África. Letra C, o enfrentamento à malária. Opa, encontramos, né? No continente africano, essa aqui vai ser a nossa resposta. Já a letra D fala dos sintomas e prevenção de doenças. Perceba, quando você fala de doenças, você está falando algo muito abstrato, algo muito distante daquilo que foi foco. Quando se fala doenças, é algo muito geral. Tá bom, gente? É algo muito geral. Você precisa ser mais específico. Você precisa ir mais direto ao ponto. Tudo bem, gente? Então, nossa resposta para a questão número 1, letra C de Canal Educação. Show de bola, gente? Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Olha só. Let's practice. Questão 2 agora. O ugandense, após elencar os sintomas da malária, quando ele fala sobre vacinas, ele diz que, e aparecem de novo aspas, olha só, eu reproduzo a fala que foi dita lá no nosso texto. There's more what we need right now than hesitancy. A pergunta é, a que ele se refere com esse termo hesitancy? Olha só, a questão está pedindo de você vocabulário. Essa é uma questão de vocabulário. E é uma questão de vocabulário usando palavra cognata. Olha só que legal, hein? Então, tá falando de palavra cognata e de vocabulário. Se você não tiver esse vocabulário em português, aí vai ficar complicado para você responder essa questão. Porque hesitância, hesitar, hesitação. O que é isso aí? O que é que ele se refere quando ele fala sobre isso? Letra A diz que ele está falando da resistência de algumas pessoas para tomar vacinas. Letra B é da excentricidade das pessoas na África. Letra C, do excesso de sintomas da malária. E a letra D fala
da aceitação da população em se vacinar. Gente, para responder essa daqui, eu quero que vocês tomem 2 minutinhos. É tempo suficiente para vocês pensarem qual dessas letras reproduz melhor, qual seria uma expressão que poderia ser trocada pela expressão hesitancy. É claro, sem nenhum prejuízo de sentido, sem nenhum prejuízo de significado, sem que a frase mude de sentido, né, gente? A ideia é substituir sem que haja nenhum problema, sem que haja nenhum prejuízo na hora da significação da sua frase. Tudo bem? 2 minutos, então, na tela para vocês responderem. E aí, gente, o que é que vocês marcam nessa questão? Qual seria um sinônimo? Qual seria uma palavra que você pode trocar por essa expressão hesitação, hesitar, que não tenha nenhum problema de vocabulário, que não tenha nenhum problema no sentido da sua frase? Qual seria a letra que vocês marcariam? Vamos dar uma olhada? Eu vou de baixo para cima. Eu vou de letra D a letra A. A letra D fala da aceitação da população em se vacinar. Gente, hesitar não é aceitável, gente. Hesitar, lembra que eu falei mais cedo, hesitar é ficar meio que com dúvida, você não tem tanta certeza assim se você se vacina ou não. Então a letra D não vai ser a nossa resposta, não é uma aceitação, todo mundo vai vacinar e tá tudo resolvido, não. Não é isso não. Tanto que ele está fazendo aqui, inclusive, um alerta. O que nós precisamos agora não é, olha só, não é essa hesitação, nós precisamos de muito mais do que essa hesitação. Letra C fala do excesso de sintomas. Galera, cuidado. Hesitar não tem nada a ver com excesso. E aqui nesse trecho, perceba que o tópico, o tema, não é sintomas. Ele não está falando de sintomas. Letra C também não vai ser a nossa resposta. Pessoal, então eu estou entre letra A e letra B. Vamos ver aí juntos. Ó. A letra B de bola fala da excentricidade das pessoas na África. Professor, aqui é um pouco complicado, né? Se a gente parar para pensar, o que é ser excêntrico? Talvez aí tenha até um pouquinho de preconceito, né, gente? Como assim excêntrico? Excêntrico? Exótico, né? Às vezes as pessoas usam essas palavras para definir aquilo que é diferente daquilo que as pessoas esperam. Talvez esteja diferente do que você espera e seja tão bom quanto. Não há problema nenhum nisso, né, gente? Que bom que nós somos diferentes. Olha que chato que seria se todo mundo fosse igual. Nada a ver, né? Então, olha só, excentricidade
Não tem nada a ver com hesitação, não, viu, gente? Nada a ver com hesitação. É hesitação. Nada, nada, nada. Tira a letra B daí. Tem nada a ver, não. Letra B é aquela que você olha e você diz, te arreda, vai-te pra lá. É a mais distante de todas. Nada a ver, nada a ver. Então, nossa resposta realmente vai ser a letra A. Olha só, tá falando de resistência de algumas pessoas para tomar a vacina. Algumas pessoas ainda ficam com esse medo, com esse receio. Ficam hesitando, não sabem se devem ou não. Ficam meio que na dúvida, meio balançado. Então, essa é a nossa resposta. Hesitar, de algum modo, é resistir a tomar aquilo. Não vou tomar aqui agora não sei. Será se é a melhor ideia? Será se é a melhor saída? Segundo o nosso texto, segundo o rapaz que falou todos os sintomas que ele sofreu, o melhor jeito é logo vacinar. Diga que ele dá essa. Vacina, vacina, vacina. Nada de ficar aí pensando e não. Nada de hesitação, não. Nada de ficar com resistência quanto a isso, não. Nossa resposta à questão número 2, letra A. Tem mais uma sobre o texto? Tem mais uma sobre o texto. Aí a gente vai para o segundo condicional. Olha só. Quando o autor diz... Aí aqui de novo traz mais uma vez uma fala retirada do texto. A que ele se refere com o uso da oração condicional? Olha aí a questão agora bem específica. O uso da oração condicional. Agora ele foi direto ao ponto. A oração condicional está se referindo a quê? Professor, então eu vou analisar a frase toda? Não. O que você vai analisar vai ser a oração condicional. A questão está perguntando da oração condicional? Pois você vai se referir apenas a ela. Você vai apenas tratar da oração condicional. Professor, eu lembro que a oração condicional é onde tem o if. Show de bola. A gente começa daqui. Ó. If. E aí eu observo o tempo verbal. Lembra disso? Aqui eu tenho que procurar então os verbos. So é verbo? Não, tira ele daí. There's. Opa, encontramos aqui o nosso verbo. Esse there's, galerinha, é a expressão que a gente usa em inglês para haver. A no sentido de existir. Então ele diz assim, ó, se tiver vacina, essa ideia de existir, se existir vacina contra a malária, beleza. Aqui, gente, ele já começa com outro sujeito, ó. Eu é um outro sujeito. Se é um outro sujeito, é uma outra frase. E aí ele vem com would. Olha aí, ó. I would tell. Eu diria. I would tell. Esse would, anota aí. Esse would é o nosso condicional. Beleza, gente? É o que dá para nossas palavras em português o ia. Ia, professor? É. Eu dormiria, eu diria, eu contaria, eu faria. É essa a ideia. É o mais próximo que a gente tem em inglês do que a gente chama de subjuntivo na língua portuguesa. Tá bom, gente? Nós temos aí, então, o condicional. Então, professor, a ideia é, se houver vacina, se tiver vacina, eu diria aos africanos, a mensagem que seria dada seria essa, aos pais africanos, para que eles vacinem as suas crianças. Então, gente, olha só. Letra A diz, se houver vacinas, os pais devem vacinar suas crianças. Letra B, se houvesse vacina, os pais devessem vacinar suas crianças. Letra C, havendo vacina, os pais não vacinarão seus filhos. Letra D, mesmo havendo vacina, os pais não precisam vacinar os filhos. Gente, a letra C e a letra D você já vai tirar logo de cara. Pode eliminar logo de cara. Letra C e letra D tem não, ó. Nosso texto não traz esse não. Nosso texto não apresenta essa negativa. Perceba isso. Se o texto não tem not, tira a letra C, tira a letra D. Letra A e B. Então, a letra A diz, se houver vacina, olha aí, ó, se houver, você está trazendo aí uma ideia de presente, de agora. Havendo vacina nesse momento, os pais devem, presente de novo, os pais devem vacinar seus filhos. E letra B, se houvesse, professor, a letra B já traz uma ideia de passado, olha aí, ó, se houvesse vacinas. Questão aqui, galera, com a letra B, fala de arrependimento, olha só.
Na época que era para tomar, não tinha. Não havia vacina. Se houvesse, os pais devessem, olha aí, ó, vai de novo para o condicional, devessem vacinar os seus filhos, vacinar as suas crianças. Então, gente, volta para a questão em inglês. Theirs, presente. E o would, condicional. Nossa resposta, então, é a letra A. Por quê, professor? Porque você consegue perceber o theirs. Tá aqui no presente, galera. Ó, se houver vacinas. Então, se houver vacinas, ele diria, vocês devem tomá-las. Please do. Por gentileza, por favor, tomem as vacinas. Please do. Beleza, gente? Essa foi a nossa questão 3. Encerrando a nossa participação com o primeiro condicional. Dá uma olhadinha mais de perto, que agora a gente vai começar com o segundo condicional. Galera, para a gente começar o segundo condicional, eu queria que vocês percebessem que nós temos 3 tempos verbais. Observa aí, 3 tempos verbais. Nós temos o futuro, o passado e o presente. E perceber a diferença entre eles é que vai dar para você a possibilidade de entender um pouco melhor a diferença entre o primeiro e o segundo condicional. Observa só. Professor, no primeiro condicional, a gente percebeu que a gente tinha presente, futuro. Presente era a condição, futuro era o resultado. E agora, para o segundo condicional? Gente, para o segundo condicional, deixa eu voltar lá. Você vai dar um passo no passado. É essa a ideia. Você vai dar um passo no passado. Como assim, professor? Se no primeiro condicional, first conditional, a expressão era if mais presente mais futuro. Lembra que o futuro é feito com o will, com o nosso condicional, ou melhor, com o nosso modal futuro. Will. Vou trocar de novo aqui o pincel. O segundo condicional dá um passo no passado. Segundo condicional. Olha aí o segundo condicional. If continua if, porque é a nossa conjunção. Deixa ela aí, vai mexer com ela. O que era presente simples no segundo condicional vira passado simples. Professor, e aí é importante então a gente fazer uma revisãozinha do passado, né? Sim, claro, com certeza. E o will, que é o nosso modal do futuro, quando no passado ele se torna would. Então essa é a nossa formação do segundo condicional. If mais passado simples mais condicional simples, would. Professor, e quando a gente for dar mais um passo no passado, a gente for para o terceiro condicional, não é a aula de hoje, mas o terceiro condicional vai fazer a mesma coisa. Vai dar mais um passo no passado. Aí ele vai, gente, para os tempos perfeitos, tá bom? Ele passa, então, de passado simples para passado perfeito. E de condicional simples, com would, para condicional perfeito. Would have. Beleza? Só a título de informação para vocês. Porque o nosso foco agora é falar do segundo condicional. Vamos lá? Para a gente falar do segundo condicional, é importante revisar o passado simples. O simple past, ou passado simples, em português é o que a gente pode trazer como pretérito perfeito e também como pretérito imperfeito. Vai retratar fatos que aconteceram no passado e que não voltam a acontecer no presente. Aquilo aconteceu no passado, ponto final. Não acontece mais, não acontece mais no presente. Importante você lembrar que passado simples em inglês, os verbos vão se dividir em 2 possibilidades. Você vai ter verbos regulares e você vai ter verbos irregulares. Qual é a diferença, professor, entre verbos regulares e verbos irregulares? Regular, gente, é porque tem regra. Ele obedece à regra. Qual é a regra?
você adiciona ed no final do seu verbo. Prontinho. Essa é a regra dos verbos regulares. Deixa eu dar um exemplo para a gente. Olha aqui. Exemplo primeiro. She arrived early this morning. Ela chegou cedo essa manhã. O verbo aqui, galera, perceba que o verbo é o verbo arrive. O professor já terminou em E para fazer ele no passado, para transformar do presente para o passado. Adiciona a letrinha D. Está resolvido. Arrived. Olha aí, ó. Então ela chegou cedo essa manhã. Perceba que a sequência da minha frase continua a mesma. Sujeito, verbo, objeto. Aqui então, qual é o meu sujeito? She é ela. Arrived é o meu verbo. No caso aqui é um verbo regular, no passado, porque terminou com ed. E o restante, galera, ela chegou cedo essa manhã, que você consegue perceber uma expressão de tempo. Uma expressão temporal. Lembre que a ação aconteceu no passado e não se repete. Não acontece novamente. Então é interessante, é importante que você diga quando que aconteceu. Aí você usa o que a gente chama de time expression. Expressão temporal. Beleza, gente? É uma time expression. Show de bola? Professor, então, quer dizer que verbo regular é aquele que termina em ed. E os irregulares? Gente, o regular é porque ele tem regra. O irregular, por sua vez, ele não segue a regra. Professor, então, quer dizer que verbos irregulares não vão aparecer com ed? Exatamente. Os irregulares, eles vão ter uma forma própria. Cada um deles vai ter a sua própria forma. Então, professor, o que eu posso fazer? Estudar. Tem outro jeito. É memorizar, é responder atividades, é botar a mão na massa, porque senão não adianta. Dá um exemplo pra gente, professor. Tá aqui, ó. I read the newspaper yesterday morning. O verbo principal, que é o verbo ler, no presente, read. Professor, e no passado ele fica a mesma coisa, é. A diferença é a pronúncia. O que era read se transformou em red. Mesma pronúncia da cor vermelho, tá, galera? Red. Professor, como é que eu vou saber quando eu estiver lendo se eu vou pronunciar de um jeito ou de outro? Procura a expressão temporal. Procura a time expression. Olha aí o ontem. Ontem de manhã. Ontem de manhã. Dá para ser presente? Ontem de manhã não é presente, né, galera? Ontem de manhã é passado, não tem jeito. Yesterday morning. Ontem pela manhã. Então, de novo, aí eu tenho a mesma sequência. Sujeito, verbo, objeto e expressão temporal, né, galera? Perceba aí, ó. Eu sou o sujeito, I. O verbo é o verbo read. No caso, ele está conjugado no passado. É um verbo irregular. Não finaliza com um ed. Meu objeto, o que é que eu leio? O que é que eu li ontem? O newspaper, o nosso jornal. E yesterday morning é a minha expressão de tempo, é a minha expressão temporal. Eu li o jornal ontem de manhã. Aqui, gente, só para a gente revisar. Forma afirmativa, já mostrei para vocês. Verbos regulares, verbos irregulares. Mais um exemplo de verbos regulares e irregulares. Olha aí, ó. O primeiro deles, played. Olha o ed. Se tem ed é porque é verbo regular, né, galera? Ele jogou futebol na escola. Não joga mais, ele jogou. Segundo exemplo, gave. Opa, cuidado. Gave é o passado do verbo give, que é o verbo dar. Então, ela deu chocolate para ele. Ela deu a ele chocolate. Professor, então aqui, além de sujeito, verbo e objeto, esse verbo, que é o verbo give, o verbo dar, ele é um verbo bitransitivo. Então, ele vai ter, olha só, dois sujeitos, ou melhor, dois objetos, objeto 1 e objeto 2. O objeto 1, em inglês, a sequência é essa. A quem ela deu, e o objeto 2 é o que.
ela deu. No caso, foi para ele, não sei quem é, não falou. E o que foi o chocolate? Ela deu a ele chocolate. Professor, então, se a gente pensa em transitividade verbal, verbo que tem objeto e qual objeto é, esse aqui é um exemplo de verbo bitransitivo, verdade. Tem duas transitividades. Por quê? Porque tem dois objetos. Com o primeiro, a gente vai chamar ele de objeto direto, e com o segundo, indireto. Em inglês, a sequência altera, a sequência muda. Primeiro, eu trago o objeto indireto. Professor, o objeto indireto é aquele que tem uma preposição, por isso que a ligação ela é indireta. Tem uma preposição ali no meio. Pois é, em inglês, objeto indireto não precisa de preposição. Tá aí, ó. Gave him. Cadê a preposição? Não tem. Simples assim. Não tem. E o objeto direto, esse mesmo já não tem preposição. Tá aí. Chocolate. She gave them chocolate. Então aí eu tenho sujeito, verbo, objeto 1, objeto 2. Beleza, gente? Professor, e aí para os verbos regulares? Tem algumas regrinhas que é importante você perceber. Regras de ortografia, de escrita, dá uma olhada. Normalmente você coloca assim, ó, play, ED tá resolvido. Essa é a regra que a gente chama de regra geral. Professor, e se já terminar na letra E, você só adiciona o D, ó. Liked, liked, tá resolvido. Professor, e tudo isso a gente está falando de verbos regulares, não é? Somente dos regulares. Regulares, adiciona, ED. Beleza? Professor, e se o meu verbo terminar em Y, mas antes do Y vier uma consoante, consoante Y, tira esse Y daí. Coloca um I, substitui o Y por I, e aí em seguida você coloca o ED. Cried. Beleza, gente? Cried. Tá aí o verbo chorar, o verbo cry. No passado, cried. Tira o Y, I, ED. E se porventura... Ah, sim, é consoante, viu, galera? Consoante Y. Se for vogal, professor, se for vogal, Y. Tá aí o verbo play, ó, o verbo jogar, brincar, tocar. O verbo play é vogal Y, regra geral. Só adiciona ED. Deixa o Y como está, não mexe nele. E o nosso último aqui, olha só, consoante, vogal, consoante. Se ele finalizar, se o verbo finalizar em CVC, consoante, vogal, consoante, aí você dobra a última. Nesse caso aqui é o verbo stop, é o verbo parar. Observa que o verbo stop tem como última vogal, ou melhor, a última consoante, a letrinha P. E aí você adiciona ED. Dobra esse P e aí adiciona ED. Beleza, gente? Isso então é só dobrar a última e adicionar o ED. São algumas regrinhas de ortografia. Beleza, gente? Em resumo, o passado simples regular é assim, ó. De maneira geral, infinitivo é de ou de. No caso aí, ó, o verbo visit, verbo visitar. No passado é de, visited. O verbo love, que é o verbo amar, já terminou em E. Então eu só adicionei o dezinho, tá resolvido, já foi para o passado. Loved. Professor, e se for vogal Y, regra geral, adiciona de, enjoy. É o verbo se divertir. Terminou em vogal Y, é de, pronto. Enjoyed, passado simples. Se divertiram no passado. Agora, se eu tiver consoante Y, aí não, eu troco Y por I. Aí fica assim, ó, study é o verbo estudar. No passado, studied. Com I é de studied. Studied. E agora vem a regra do CVC. Aí você tem que ter cuidado. A regra do consoante, vogal consoante, tem um detalhe. Qual é o detalhe? De pronúncia. Se for só uma sílaba, tudo tranquilo. Dobra e coloca o ED. Tipo assim, ó. Stop, que é o verbo parar. Consoante, vogal consoante. Dobra a última, que é o P, e coloca ED. Resolvido. E que tal o verbo bat? Professor, bat não é o morcego lá do Batman? Pois é, também. Bat pode ser um taco. Então você dá uma paulada em alguém. No caso aí é o verbo. Então, bat terminou com T, então você dobra o T e coloca D. Batted. Contudo, se você tiver regra de CVC,
Consoante, vogal, consoante. Em verbos que possuem 2 sílabas, tem que ter cuidado. Se a palavra for oxítona, ou seja, a última sílaba for atônica, você dobra. Olha aí, ó, permit. É o caso do verbo permitir. Eu pronuncio permit. A tônica é essa. Permit. Consoante, vogal, consoante. Dobra. Coloca mais um T. É D. Olha aí mais um. Verbo cometer. Commit. Mesma situação. Commit. A sílaba tônica é a última. Então tá aí, ó. Cometer. Dobra mais uma vez o T e coloca ED. Professor, e se a sílaba tônica não for a última? Se a sílaba tônica for a primeira, como é que faz? Não dobra. Por exemplo, o verbo abrir. Open. Olha aí, ó. Open. A pronúncia é open e não open. Então você só coloca ED. Tá resolvido. Da mesma forma com o verbo viajar, o verbo travel. Mesma coisa. Travel, não é travel. Então você só adiciona ED e está resolvido. Beleza, gente? Regras aí de ortografia quanto ao passado simples de verbos regulares. Vou finalizando por aqui. Nosso tempo já está se esgotando. Próximo encontro a gente revisa. Isso daqui mostra a vocês mais alguns exemplos de verbos regulares com ED e algumas regras. E aí, em seguida, os verbos irregulares. Para a gente mostrar em seguida o condicional, juntar tudo e formar o segundo condicional. Mas isso, aula que vem, aula de hoje, está se acabando. Foi um prazer enorme estar com vocês nesta manhã de quarta-feira. Encontro vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá. Bye, bye. See you.